A Marca de uma Lágrima, Parte 2, Paixão que Mata, Capítulo 11, Um pouco de veneno. Isabel era um fantasma naquela manhã. O primeiro sinal acabara de soar quando ela chegou ao colégio. Não teve coragem de juntar-se ao tumulto dos estudantes correndo para as classes. Encostou-se à parede, abraçada ao fichário e ao livro de Química Inorgânica, e ficou vendo esvaziar-se o pátio. Inorgânica, não orgânica, sem órgãos, sem organismo, sem entranhas, sem vida, mas cheia de paixão, cheia daquela paixão de um lado só, sem retorno, sem correspondência, sem esperança, sem futuro. Sem futuro mesmo, depois daquela tarde. A mãe tinha chegado, é claro, com sua enxaqueca e a surpresa de encontrar o sobrinho com Rosana em pleno sofá da sala. Na maior atracação, pouca vergonha. O que vão dizer os vizinhos? Ah, se seu pai estivesse vivo. Ele está vivo, mamãe. Depois, à noite, conselho de família, exigências de compromissos. Os pais de Rosana, bem antiga, imaginando todas as safadezas, falando em exames médicos, derramando lágrimas e ameaças. Mas discutir o quê? Ali estavam os dois, amando-se como nunca querendo compromissos, jurando amor eterno. Praticamente duas crianças, lamentava-se tia Adelaide. Não é cedo demais para se falar em papéis assinados? Todos os papéis que importavam, porém, já tinham sido escritos, e todos por Isabel. Foram eles que geraram e alimentavam ainda o amor daqueles dois, e destruíam a esperança da autora. Em muitos deles, ficara apenas a marca de uma lágrima, pingada na solidão de seu desespero. Senhorita Ilusão, Isabel, não vai subir para a classe? Fernando, sempre presente, nunca Cristiano. Já vou, Fernando, é só um instante, suba você, eu espero. Não, por favor, vá, eu preciso deste instante, faça isso por mim. Fernando aproximou-se suavemente, tomou-lhe a pontinha do queixo e ergueu o rosto de Isabel em direção ao seu. Não, Fernando, por favor. Com a palma da mão, procurou afastar o rapaz. Eu preciso ficar só um momento. Isabel. Seus dedos enroscaram-se em alguma coisa que saía da camisa de Fernando, quando ela se esquivou dos lábios que procuravam os seus. Com o arranque, algo veio partido, pendurado em sua mão. Uma correntinha? Estão na moda as correntinhas, pensou a menina. A correntinha caiu no chão. Abaixaram-se os dois para recolhê-la, mas... Ei, vocês dois, o que estão fazendo fora da classe? Brucutu, obedeceu ao chefe. Uma massa enorme que devia ter sido carcereiro antes de empregar-se naquele colégio. O pesadelo dos cabuladores, dos conversadores, dos namoradores. Nada, a gente já ia subir. Já deviam ter subido, vocês sabem muito bem. Ninguém pode ficar no pátio depois do sinal. Sim, é que... Para a diretoria já, os dois. A mão de Fernando apertou a de Isabel para dar-lhe apoio, mas aquilo não era necessário. Ouvir um discursinho de Dona Albertina, a diretora obesa e sorridente, que era a alma daquela escola, não assustava ninguém. O que assustava era Brucutu. Apertando mais do que o necessário, Brucutu arrastou os dois pelos braços até a diretoria. Sem saber explicar por quê, Isabel sentiu um clima de insegurança ao longo do corredor. O que está havendo? Estranhou o enorme bedel. A porta da diretoria estava fechada. À sua frente, a jovem professora de filosofia esmurrava a porta nervosamente. O que houve, dona Olga? Perguntou Brucutu. Hein? Não sei. Estou preocupada.
Eu tinha uma reunião com Dona Albertina agora, mas ela está trancada aí dentro, não responde. Bom, eu tenho a chave mestra, se a senhora quiser. O que está esperando? Abra logo. Brucutu largou os dois e tirou um molho de chaves do bolso. Está difícil. A outra chave está na fechadura, do lado de dentro. Anda logo, insistiu nervosamente a professora Olga. A fechadura cedeu com um estalo. Brucutu abriu a porta e agarrou novamente os braços de Isabel e Fernando, acompanhando-os para dentro da diretoria. As cortinas estavam fechadas e as luzes todas acesas. Isso era anormal para aquela hora da manhã, mas era assim que Dona Albertina trabalhava em seus serões. Dona Albertina! Isabel ouviu atrás de si a voz da professora de filosofia. Onde a senhora está? A enorme mesa de trabalho, antiga e esculpida à mão por algum artista esquecido há muito tempo, estava coberta de papéis. Contendo-se para não gritar de dor por causa do apertão de Brucutu, Isabel foi empurrada à frente em direção à mesa. Por isso, ela foi a primeira a encontrar o cadáver de Dona Albertina. O resto do dia foi uma espécie de pesadelo circense, muito diferente do que Isabel imaginaria para um enredo de filme. Morta Dona Isabel, a autoridade máxima era a professora Virgínia, uma vice-diretora cuja utilidade na direção da escola ainda não tinha sido percebida por ninguém. Seu primeiro ato como autoridade máxima foi um verdadeiro faniquito, que só serviu para quase transformar em comédia o trágico fim de Dona Albertina. Depois que a fizeram engolir um copo com água açucarada, a professora Virgínia trancou a diretoria e proibiu que qualquer pessoa entrasse lá. Ai, 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 coitada de Dona Albertina, como é que uma coisa dessas foi acontecer? O coração dela era tão forte. Alguém chamou o pronto-socorro? Foi necessário convencer a professora Virgínia de que o pronto-socorro teria pouco que fazer com o cadáver e que o certo seria chamar a polícia, como em todos os casos de morte súbita sem assistência médica. A polícia? Na nossa escola? Que horror! Coitada da Albertina. Albertina, Albertina. Entrou na sala da diretora como uma louca e trancou-se sozinha. Lá dentro teve outro ataque aos berros como se fosse possível acordar a morta. Quando a porta se abriu, a professora Virgínia parecia convencida de que a morta estava mesmo morta. Determinou que a diretoria fosse trancada de novo, com cadáver e tudo. Engoliu mais água com açúcar e, sem parar de lamentar-se, mandou dispensar todos os alunos e funcionários. Mais tarde, teve de aguentar a fúria do investigador, que chegou 2 horas depois de chamada a polícia. Quem lhe deu ordem para dispensar todo mundo? Ninguém, gaguejou a professora Virgínia, sem saber o que fazer com as mãos. Foi para os alunos não ficarem impressionados. E para estragar o meu trabalho. Não. Eu pensei que um ataque do coração como esse não tinha sido um ataque do coração, afinal. Pela projeção da escola e de Dona Albertina, a autópsia foi feita naquela mesma tarde. No corpo obeso daquela educadora sorridente, querida por todos, líder de todos, encontraram uma boa dose de cianureto. Já anoitecia quando o carro da polícia foi buscar Isabel em casa. A mãe veio junto, naturalmente, carregando a pior crise de enxaqueca de que a filha se lembrava. Mas a mãe teve de aguardar fora da sala da diretora, enquanto o investigador interrogava sua filha. Na sala, apenas a polícia, a professora Virgínia, que ainda não tinha descoberto o que fazer com as mãos, as 4 testemunhas daquela manhã e o professor de química. O investigador procurava reconstituir a cena da descoberta do cadáver. Perguntava, interrompia, duvidava. Sentada ao lado de Fernando, quase sem ouvir o interrogatório, Isabel recordava claramente todo o cenário daquela manhã. Coitada da Dona Albertina, choramingava a professora Virgínia.
Isabel lembrava-se da mão gorda de Dona Albertina, primeiro pedaço da anatomia morta que ela vira entre a mesa e a janela. Coisa feia, sem jeito que é um cadáver. Ainda mais de alguém tão gordo, tão grande como a diretora. Estava jogada no tapete como se um caminhão basculante a tivesse descarregado por cima da mesa. O vestido levantado, a boca aberta, os olhos esbugalhados. Nada que pudesse lembrar a alegria, o entusiasmo e o talento daquela mulher. A morte havia levado tudo. Coitadinha da Dona Albertina, fungava a professora Virgínia como se estivesse ouvindo os pensamentos de Isabel, e não o interrogatório profissional do investigador. Tão gorda, coitada, sempre falando em fazer regime. Garantira que no começo do ano letivo estava decidida a emagrecer. Dissera que, desta vez, a decisão era para ser levada a sério. Isabel sorriu e, por um instante, visualizou a mesa da diretora naquela manhã. Lembrou-se claramente de um papel de bombom. Pobre Dona Albertina, de dia comendo saladinhas e exibindo sua vontade de emagrecer como se fosse um troféu. E à noite, fechada na diretoria com seus bombons e sua gulodice, como uma criança que se esconde para fazer reinações. Logo agora que ela estava fazendo regime, lamentou-se a professora Virgínia. Daquele momento em diante, não haveria mais gula ou regime para Dona Albertina. Não havia mais nem o papel de bombom, que desaparecera da mesa. Nela, o que havia era um objeto, talvez um vaso, coberto por um pano. Cianureto, vociferava o investigador para o professor de química. Como é que uma escola como esta guarda cianureto no laboratório? O professor de química olhou de lado, procurando algum apoio junto a Brucutu ou a professora Olga, que parecia a mais revoltada de todos, embora soubesse controlar-se melhor sem fazer o papel ridículo da professora Virgínia. São estudos que estou fazendo com o pessoal do curso técnico, balbuciou o químico. Estamos analisando a mandioca e... Mandioca? Berrou o investigador. Vai me dizer que a vítima foi envenenada com mandioca? Não, é o que extraímos do glicosídeo de mandioca que... O pano que cobriu o vaso sobre a mesa foi retirado. Não era um vaso, era um frasco de laboratório. À meia distância, mesmo de óculos, não era possível a Isabel distinguir o que estava escrito no rótulo. A autópsia encontrou cianureto, professor. Pois é, neste frasco há glicosídeo cianonitrila que é extraído da mandioca. Cianureto? É, pode dizer-se que sim. A vítima poderia ter apanhado isso no laboratório, não é? Qualquer pessoa poderia, não é? Bem, Dona Albertina poderia. Como é que uma coisa dessas foi acontecer justo na nossa escola? Lamentou aos soluços a professora Virgínia, assoando o nariz com estrondo. O investigador exibiu um envelope plástico transparente que revelava um pouco de pó branco. Este envelope estava no chão, ao lado da mão da vítima. Certamente é o mesmo produto deste frasco, não é? Pode ser. O professor de química sentia-se esmagado. Posso fazer uma análise? Deixe isso à polícia técnica, professor. A sua parte irresponsável o senhor já fez, deixando cianureto no laboratório ao alcance de qualquer um. O professor protestou timidamente. Ora, não é bem assim. Há muitos produtos potencialmente perigosos em qualquer laboratório. No caso da Lina Marina. Como? O que o senhor disse? A surpresa de Isabel interrompeu o professor. Lina Marina é o nome que se dá a esse glicosídeo. A esse veneno, o senhor quer dizer, cortou o investigador. As recordações daquela triste manhã, na escuridão do laboratório, voltaram todas à memória de Isabel. Lina Marina. Os dois nomes de mulher que, juntos, agora eram o nome da morte. Há quase um mês alguém mexera naquele frasco.
na penumbra, sem óculos, cheia de lágrimas, no começo da longa estrada que haveria de afastá-la cada vez mais do seu grande amor, Isabel não poderia ter reconhecido aquele alguém. Sua única certeza é que não poderia ter sido a diretora. O vulto de avental branco não era grande, nem obeso. Coitada da dona Albertina, choramingou de novo a vice-diretora. Dona Virgínia, quer retirar-se? A senhora está atrapalhando o interrogatório. Para a polícia, o caso pareceu simples. A porta trancada, com a chave do lado de dentro, o envelope contendo Lina Marina, as janelas fechadas e 4 testemunhas que haviam encontrado juntas o cadáver eram provas suficientes para uma conclusão de suicídio. Motivos para o suicídio não cabia à polícia deduzir. Afinal, onde está mesmo a lógica de alguém que decide tirar a própria vida? Uma vida obesa, alegre e produtiva? Uma vida de mulher, uma morte de mulher, uma morte com nome de mulher? Uma morte chamada Lina Marina? Lembrou-se do poeta João Cabral de Melo Neto e de Morte e Vida Severina, aquele poema maravilhoso. Uma vida severina, uma morte Lina Marina. Tudo se juntava como uma carga pesada demais para Isabel. A recordação daquele beijo louco, daquele Cristiano louco do jardim, daquela noite louca, quando tudo havia começado. Depois, a desilusão no laboratório, as cartas e os poemas cheios de seu amor desesperado. Agora, aquela morte tão estúpida, tão grotesca, e a lembrança do vulto de branco mexendo na Lina Marina, mexendo na morte. Suicídio. E o que Isabel tinha feito no dia anterior? Não tinha sido ela mesma a disparar o tiro de misericórdia na nuca de sua última esperança de felicidade? O que tinha sido aquela declaração ao telefone? O que tinha significado forçar o encontro de Cristiana e Rosana em sua própria casa? Não fora isso uma espécie de suicídio? Um desejo de acabar logo com aquele sofrimento que só crescia a cada hora, a cada verso, a cada lágrima? Afinal, o que seria a morte? Uma massa de banha jogada grotescamente sobre um tapete de diretoria? E o que era a vida? O que seria a vida agora que a ligação entre Cristiana e Rosana tornara-se pública e definitiva? O que seria então a morte se não um alívio, um basta, toda aquela tortura? O que seria a morte? Severina como a do retirante nordestino? Lina Marina como a da diretora obesa e sorridente? Como seria a outra morte? A da menina gorda, da garota feia, da poetisa de óculos, espinha no nariz e inimigo rachado? Mais vale um fim trágico do que uma tragédia sem fim, recordou ela, ainda na diretoria, mal sentindo a delicada pressão da mão de Fernando sobre a sua. Olhou para o tapete vazio onde havia descoberto o cadáver da diretora, e foi o seu próprio cadáver que viu ali. Oh, Isabel, entre! Está mais calminha? Carinhosamente, a professora Virgínia fez Isabel entrar na pequena sala da vice-diretoria, tão inútil quanto a ocupante. Bem, eu é que estava nervosa, não é? Mas você compreende, tenho certeza. Albertina morta, assim, sem mais nem menos. Nós éramos muito amigas mesmo. Sinto muito, dona Virgínia. Nós éramos tão amigas. Ela se preocupava tanto comigo. Imagina o seu choque ao encontrar o corpo da pobrezinha. Você parecia tão nervosa lá durante o interrogatório. Mas não era para menos, não é? Estávamos todos muito nervosos. Isabel sentiu-se pouco à vontade. O que queria aquela mulher? Será que faria outro escândalo na frente dela? Um cansaço pesado começou a tomar conta do seu corpo. As cargas que ela tinha de suportar estavam pesadas demais para os seus ombros de menina.
Por que você se surpreendeu com o nome do veneno, querida? Eu me surpreendi? Não me lembro. Acho que foi só impressão minha, não foi? Vai ver, foi o nervosismo que... Como era o mesmo nome do veneno? O nome, professora? Não sei. Cianureto, parece. É, cianureto. A professora Virginia olhava brandamente para a aluna, mas era um olhar ausente, como se não esperasse resposta. Você não sabe. É claro que você não sabe. Pobre amiga morta. Eu já lhe disse que nós éramos muito amigas, não disse? Ela se preocupava tanto comigo. Imagine, tinha cismado que eu devia me aposentar. Queria que eu descansasse. Veja só, ela trabalhava tanto, era tão dinâmica, e eu é que precisava descansar. Coitada da Albertina. A professora Virginia continuava a falar como se a menina não existisse, repassando para si mesma aquela amizade que terminara de modo tão triste. Isabel levantou-se e saiu silenciosamente da sala. É tudo tão trágico, Albertina. Capítulo 12. Da morte não sei o dia. Fernando tomou delicadamente a mão de Isabel assim que ela abriu a porta de casa e olhou-a firme nos olhos. Isabel, eu preciso falar com você. Fernando, oi, entre. Isabel afastou-se e o rapaz caminhou em direção à mesa coberta de livros e papéis. Você estava estudando? Não, eu... O que é isto? Perguntou Fernando, levantando uma folha de fichário. Nada, é... Ao instante da chegada e o momento da partida. Quanta vida eu já vivi? Quanta resta a ser vivida? São 2 espelhos quebrados, 2 vezes 7 de má sorte. Lá vivi 14 anos. Quanto resta para a morte? É fácil vê-la chegando em cada instante que passe, pois se começa a morrer no momento em que se nasce. Vou caminhando para a morte, não decidi meu nascer. Da morte não sei o dia, mas posso saber. É do Augusto dos Anjos, acabei de copiar. Do Augusto dos Anjos? Quando ele tinha 14 anos? Isabel suspirou e jogou-se na poltrona, abraçando as pernas e apoiando a testa nos joelhos. Está bem, Fernando. Se você quiser conversar sobre poesia, vamos conversar sobre poesia. Fernando ajoelhou-se em frente à poltrona e, com as mãos, obrigou Isabel a erguer o rosto para ele. Olhe para mim, Isabel. Acho que seria bom conversarmos depois daquela loucura toda. Durante o interrogatório, eu senti que você tinha alguma coisa a dizer, alguma coisa que a incomodava. É claro, sorriu a menina. Um cadáver de 120 quilos incomoda qualquer um. Não brinque, Isabel. Você manipula a todos, que eu sei. Mas comigo é diferente. Você não consegue me enganar. Eu não quero enganar ninguém. Só você mesma, não é? Você veio aqui para brigar comigo, é? Eu só queria te ouvir. Passamos por isso juntos e talvez você precise me dizer alguma coisa. Mesmo que eu tivesse alguma coisa a dizer, de que adiantaria? A polícia já encerrou a investigação, não foi? Já concluíram por suicídio, não concluíram? E você? Chegou a alguma outra conclusão? Não importa se cheguei ou não, Fernando. O que importa é a conclusão da polícia, e eles já têm a deles. Talvez sim, talvez não, Isabel. Ouvi dizer que eles acharam muito estranho o fato de não haver qualquer impressão digital no frasco de veneno, só no envelope plástico. Como assim? É isso aí. Dona Albertina resolveu suicidar-se, calçou as luvas, foi ao laboratório às escondidas, pegou o veneno, tirou as luvas, colocou o veneno num envelope plástico,
Livrou-se das luvas, fechou-se na diretoria e tomou alguns miligramas de cianureto. Isso tudo parece lógico? Ela poderia não ter usado luvas. Poderia ter usado um lenço, que na certa está agora em alguma bolsa. Poderia sim, mas por quê? Por que o quê? Porque a dona Albertina se preocuparia em não deixar impressões digitais no frasco de lina marina? Não sei, Fernando. Por que dona Albertina se mataria? Aí está outra pergunta sem resposta. Por que ela teria decidido suicidar-se? Sei lá, um momento de loucura, o nervosismo causado pelo tal regime para emagrecer. Ora, Isabel, se gordura fosse motivo para suicídio. Eu me mataria, não é? Como? Ah, deixa pra lá. Que mania você tem de dizer que é gorda, Isabel? Você é bem mais magra que a Rosana, que... Deixe também a Rosana pra lá. Está certo. Fernando esperou que uma pausa longa refizesse os dois daquela discussão. Depois perguntou bem baixo, como se acalmasse uma criança. Me diga, Isabel, por que você se lembrou do regime da dona Albertina? Afinal, que eu saiba, ninguém toma cianureto para emagrecer. Ou lina marina. Ou isso, lina marina. Por que, hein, Isabel? Por causa do bombom. Do bombom? Que bombom? Não se lembra? Em cima da mesa dela havia um papel de bombom. Acho que não notei. Fiquei o tempo todo na entrada da sala, agarrado por aquele brutamontes do brucutu. Pois eu notei. Coitada, acho que ela fazia regime só na frente dos outros. À noite, fechava-se com seus bombonzinhos para repor todas as calorias perdidas. Coitada da dona Albertina. Coitada. Outra coisa, por que você se surpreendeu quando o professor de química falou o nome do veneno? Cianureto? Você sabe que não, quando ele falou lina marina. Eu me surpreendi? Talvez. Achei estranho um veneno ter nome de mulher. Você já tinha ouvido falar antes em lina marina? Não. Eu acho que você sabe de alguma coisa, Isabel. Não sei de nada, Fernando. Não me pressione, por favor. Eu quero ajudar, Isabel. Fale comigo. É melhor sair, Fernando. Não tenho nada a dizer. Por favor. Me deixe em paz, Fernando. Isabel, porém, não conseguiu ficar em paz. Por que um cadáver de 120 quilos haveria de desabar sobre todos os seus problemas? Por que aquilo ainda por cima? Por que uma morte tão real, tão mastodôntica, a concretizar todas aquelas ideias sombrias que cada vez mais apareciam em seus poemas e ocupavam seus pensamentos? E ela sabia de alguma coisa. Sabia mesmo? O que ela tinha visto? Alguém de avental branco, há quase um mês, mexendo no frasco de lina marina? E estaria mexendo mesmo? Não poderia ser qualquer outro frasco ao lado daquele? Quem acreditaria nela? A polícia? Como ficaria o seu testemunho depois que confessasse estar escondida no laboratório, na penumbra, sem óculos e lavada em lágrimas? E será mesmo que ela gostaria de expor-se assim a todo mundo, a Cristiano, a Rosana, a Fernando, a professora Olga, a professora Virgínia? Sem óculos, no escuro, chorando por um amor impossível para ela, mas que ela mesma ajudara a criar para outra garota? Mas ela sabia de alguma coisa. Seria justo calar-se? Adiantaria falar? Ah, se ela tivesse Cristiano, se tivesse aquele peito forte sobre o qual debruçar-se, procurando apoio, sentindo aquele cheiro bom, aquele calor a abrasar-lhe os lábios, o gosto salgado daquela pele penetrando-lhe o organismo, misturando-se ao seu sangue, fazendo dos dois um único ser. Mas ela estava só, não tinha ninguém.
Da morte não sei o dia, mas posso saber.